capítulo 6, versículos 53 ao 57. O texto diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Nós já oramos, podeis assentar. João no capítulo 6, Jesus ele declara de si mesmo sendo o pão da vida. Se nós voltarmos alguns versículos, nós vamos perceber, principalmente aí o versículo 41, o título desse bloco de pensamento vai nos apresentar a experiência que Jesus Cristo teve diante da murmuração dos judeus, quando ele se apresentou para eles como o pão da vida. No versículo 41, Jesus ele diz: por que vocês estão murmurando? Ele fala a respeito dessa atitude dos judeus. E essa atitude de murmuração, ela está ligada a um posicionamento de Cristo Jesus a respeito de si mesmo. Ele aí no versículo 41, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. E essa posição de Jesus, ela vem logo após ele ter multiplicado alguns pães. E nessa multiplicação, Jesus, ele alimenta com seus discípulos mais de 5.000 pessoas, e é uma história que todos nós conhecemos. Mas quando nós voltamos para os versículos que lemos, Jesus, ele vai responder um questionamento. Do 52, ele diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? Porque no versículo 48, ele vai repetir de novo: eu sou o pão da vida. No 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E ele de novo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer da minha carne, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí surge o questionamento, uma disputa entre eles. E eles diziam: como pode este dar-nos a comer de sua própria carne? Inclusive alguns historiadores da era medieval vão enfrentar acusações de que os seguidores de Jesus, principalmente isso nasce lá no Império Romano, assustando os cidadãos de Roma, dizendo que os seguidores deste Cristo são canibais, porque além de o mestre deles incentivá-los a não só comer a sua carne, mas também ensinava-os a beber do seu sangue. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, porque o contexto do texto lido, nesse contexto, Jesus ele não suaviza e nem amacia ou mesmo esclarece as suas palavras ao afirmar que ele é o pão da vida, que é o versículo que lemos, o versículo 48. Ele diz: eu sou o pão da vida. E ele vai dizer isso durante o seu sermão, onde há uma repreensão por parte de Jesus e uma exortação aos judeus. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, como falamos. Essa história está registrada aí nos versículos de 1 a 15 do mesmo capítulo que lemos. E ao declarar Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, ele vai trazer o significado de que é ele quem dá vida espiritual e eterna ao homem. Ao afirmar ser ele o pão da vida, Jesus ensina que somente ele provê
a vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e pecados, como Paulo declara aos Efésios no capítulo 2, verso 1. Mas ao mesmo tempo, ele fez com que o seu ensino se tornasse ainda mais difícil para eles, os judeus, porque eles não compreendiam e muito menos aceitavam essa postura de Jesus. Adicionando a esta fala do Senhor uma abordagem cujo conceito é chocante, como já falamos aqui. Pois beber o seu sangue e comer da sua carne era algo que contrariava até a lei de Moisés. Levíticos, no capítulo 17, verso 10, o Senhor dizendo, por intermédio de Moisés, ele diz assim: eu porei a minha face contra aquela pessoa que come sangue e o extirparei do meio do meu povo. E ele continua dizendo: porque a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês esta vida, ou seja, o sangue, para que vocês a colocassem sobre o altar, para fazer expiações pelas vossas almas. Por isso, eu disse aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá o sangue, nem pode qualquer estrangeiro que peregrina entre vós comer sangue. Um teólogo luterano alemão, hebraísta do século XIX, ele vai afirmar que o alimento e a bebida do sacramento da ceia são fisicamente o pão e o vinho, e espiritualmente a carne e o sangue do Filho do Homem. O verdadeiro alimento e a verdadeira bebida é esta que Cristo nos trouxe, é esta que Cristo nos apresentou, porque efetua a sagrada união do Filho de Deus com aqueles que creem nele, comunicando assim a vida eterna e garantindo a imortalidade aos seus discípulos. A união do Pai com o Filho é, portanto, estendida também aos crentes, pois assim como o Pai comunica a vida ao Filho, o Filho também comunica a vida àqueles que se alimentam dele, concedendo-lhes a imortalidade. Mas de que maneira Jesus Cristo vai, de forma pedagógica, ensinar os seus ouvintes acerca de sua fala e de seu discurso? No versículo 53 deste capítulo que lemos, Jesus, ele aborda respondendo os judeus, dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. O ato de dar a sua carne pela vida do mundo possuía aqui, meus irmãos, uma intenção de assumir um caráter sacrificial. E o autor de Hebreus nos fala sobre isso. Ele diz: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus capítulo 9, versos 26, parte B do versículo. Por isso, neste trecho, Teodoro de Beza, um teólogo protestante francês, discípulo de João Calvino, inclusive o sucessor na liderança da igreja em Genebra, sucessor de Calvino, ele vai trazer uma observação acerca dessa verdade implícita. É que os pecados, desde o começo do mundo, foram expiados pelo sangue de Cristo, cuja virtude se estende a todos os pecados passados e futuros. Mas ao apresentar-se como pão da vida, Cristo lança mão de uma linguagem figurada. E muitos comentaristas dão um sentido sacramental aos termos que se relacionam com os símbolos usados na ceia do Senhor, o pão e o vinho, para representar o comer e o beber do corpo e do sangue de Cristo. Entretanto, meus irmãos, neste contexto, a ideia primordial se limita ao caráter redentor da morte de Jesus e os benefícios que devem resultar em uma apropriação dos valores espirituais de sua morte. Ele disse que o pão que foi dado no deserto, ele alimentou os filhos de Israel. Essa situação se deu no deserto, no período em que o povo reclamou com Moisés acerca da ausência de pão.
E Deus envia o maná vindo do céu. Inclusive havia instruções apropriadas acerca da coleta desse maná. Você vai colher de segunda a quinta-feira aquilo que lhe é necessário para aquele dia. Na sexta-feira eu darei a você porção dobrada. Não guarde nos outros dias para o dia seguinte, porque senão vai apodrecer. É lógico que o texto não está falando dessa forma que eu disse aqui, mas eles fizeram, contrariando a ordem de Moisés dada por Deus. E no dia seguinte, quem fez? O maná apodreceu, amanheceu podre. Porque na sexta-feira, um dia que antecede, todos nós sabemos disso, ao dia para os judeus de descanso, Deus sempre mandava a porção dobrada. Ele sempre se apresentou ao povo como um Deus provedor. Por isso que a palavra de Deus diz que ainda que nós permaneçamos infiéis, o Senhor, Ele continua fiel, não fiel a nós, mas fiel à sua palavra. E Deus enviou o maná para alimentar o povo. E alimentou o povo durante o período que eles permaneceram no deserto. Este foi o pão que desceu do céu. Mas Jesus está dizendo que o pão dado ali no deserto, os homens se alimentaram dele e morreram. Mas aquele que se alimentar de mim, disse o Senhor, jamais morrerá. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que veio para dar vida eterna, alimento eterno para o homem e para a mulher, ou para tantos quantos o Senhor chamar. Por isso é necessário nos apropriarmos desse caráter redentivo da morte de Jesus e de seus benefícios resultantes dessa morte. A condição da escravidão humana, que todos nós sabemos, foi de tal maneira corrompida, na verdade deplorável. A natureza era de tal forma vil, que não havia nenhum ser humano capaz de se doar para pagar a pena dos seus pecados. Precisando então de um libertador, de um redentor, que lhes outorgasse o resgate, a alforria, a própria liberdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se entregou, legando a nós os benefícios da cruz, a vida eterna nele. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19. Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Assumindo assim a condição humana, a fim de nos libertar, Paulo declara no capítulo 2, versos 6 e 7, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, nos fazendo retornar à comunhão e à submissão ao Pai. E assim, nos legando a vida por intermédio dessa comunhão, vida através dele, do contrário estaríamos mortos. E ele declara, no versículo 53, no final, ele vai dizer: não tendes vida em vós mesmos, se não vos alimentardes de mim. Porque é através do alimento, do meu alimento, do alimento que eu tenho para dar, é que vocês terão vida em mim. Mas, do contrário, não terão vida em vós mesmos. João capítulo 6, 54, 55. Jesus continua dizendo: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus assevera que a apropriação dos valores espirituais da sua vida e de sua morte resulta na possessão imediata da vida eterna.
e a certeza da ressurreição vindoura. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Sua carne e o seu sangue alimentam realmente a alma. Uma íntima união procede da assimilação de sua natureza. João, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, vamos ler lá? João, no capítulo 1 João, capítulo 2, verso 6. 1 João, capítulo 2, verso 6. Quando nós assimilamos a natureza de Cristo, o texto diz que aquele que diz permanecer nele, capítulo 2, verso 6, aquele que diz permanecer nele, deve andar assim como ele andou. Por isso, meus queridos, nós somos convidados a nos alimentarmos nele. Mais uma vez fica claro que Jesus não estava falando literalmente beber o líquido em suas veias, ou de literalmente comer a sua carne, mas ambas as metáforas se referem à necessidade de aceitarmos a morte sacrificial de Jesus e nos apropriarmos dos benefícios não só da sua morte, mas principalmente da sua ressurreição. O Novo Testamento frequentemente usa o termo sangue como uma metonímia, ou seja, uma figura de linguagem que é caracterizada pela substituição de um termo por outro. E então, para falar da morte de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício final pelo pecado, trazendo-nos a vida por intermédio de seu sangue. Como nos declara o autor de Hebreus ao falar da eficácia deste sangue, não por meio de sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 12. Portanto, ao nos alimentarmos de Cristo diariamente, isso significa que devemos tomá-lo de tal forma que nossas vidas estejam ocultas nele, até que ele cresça em nós, ao ponto de termos sua própria vida sendo gerada em nós, como era o desejo do apóstolo Paulo para com os cristãos da Galácia. Ele declara: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4, capítulo 19. Gálatas 4, versículo 19. Até que Cristo reine totalmente em nossos corações, até que abracemos total e inteiramente as suas doutrinas, até que nos tornemos totalmente imbuídos de seu Espírito, tal qual as flores se alimentam da luz do sol, retirando os nutrientes necessários que resultam na sua subsistência. Assim devemos nos alimentar de Cristo, tendo nele nossa subsistência. Isso é comer a sua carne e beber o seu sangue. E os versículos 56 e 57, Jesus continua: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sua carne é verdadeira comida, seu sangue é a verdadeira bebida. Cristo é o sustento oferecido àqueles que são atraídos por sua graça, e a própria vida de Deus em nós. Em face dessa verdade, o Senhor declarou: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, resultando em uma vida intrínseca, ou seja, peculiar, pertencente a Cristo, uma unicidade, ou seja, ao ponto de não saber mais onde termina você e onde começa Cristo, ou vice-versa. A promessa aqui é a união perfeita com Cristo. Ele declara isso em João 14, 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Neste trecho, Cristo afirma assim, dizendo: como o Pai depositou no Filho toda a plenitude de bênçãos, por outro lado, o Filho transmitiu inteiramente a nós, ao dizer: ele está em nós, mostra claramente que pela eficácia de seu Espírito em nós, ele se tornou o autor e a causa da nossa vida. Não existe vida fora de Cristo.
Não existe substância fora de Cristo, ou subsistência fora de Cristo. É necessário que tenhamos a nossa consciência de que somos frágeis, limitados e precisamos de Cristo, nos alimentando nele diariamente. Não só no momento da ceia, porque é o alimento espiritual, mas numa vida habitual de nos alimentarmos nele. E o alimento do crente, eu sempre vou insistir, é a palavra de Deus. O alimento do crente é uma vida de piedade saudável e equilibrada com Cristo, envolvendo aí a oração, a comunhão com os crentes, a leitura da palavra, o jejum quando necessário. Uma vida de justiça e de equidade diante de Deus é necessário para que haja uma vida de subsistência em Cristo. Porque ele vai declarar em João 15, no versículo 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Jesus declarou a fonte de sua autoridade para fazer essas promessas. O Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. João 6,57. Jesus já havia indicado, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele deu ao Filho também ter a vida em si mesmo. João 5,26. Portanto, aqueles que foram chamados a crerem em Jesus, viverão por ele, ou devem viver por ele. Jesus tem a vida em si mesmo, e os crentes também têm vida somente nele. E para concluirmos, irmãos, depois do seu sacrifício por nós, tendo os nossos pecados perdoados, ele nos convida a comer da sua carne e beber do seu sangue. Claro, novamente, que de modo figurado, como já dissemos, mas de forma física, mística, aliás, e espiritual. Ou seja, nos convida a ter comunhão íntima com ele. E assim, irmãos, se nós queremos crescer na graça, devemos nos alimentar de Cristo. Se nós temos o desejo de nos tornarmos fortes no Senhor, devemos nos alimentar de Cristo. Se nós desejamos aquele algo que nos constituirá por inteiro, permanecendo de pé diante dele, devemos nos alimentar dele, pois outras coisas há que são comida e bebida, mas a verdadeira comida e a verdadeira bebida do crente é a carne e o sangue de Cristo. Este é o prato substancial. E por último, outra virtude desta dieta é que produz união com ele. Portanto, o pão e o cálice aos domingos, como este, num culto como este, é, portanto, vida em Cristo, vivenciada em uma aliança feita no derramamento de seu sangue. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Para termos vida em Cristo, precisamos nos alimentar dele. Quantas e quantas vezes nós deixamos a nossa alma com fome, precisando nos alimentar da palavra, e deixamos de fazer isso, principalmente por causa da correria que falamos no início do culto. Meus irmãos, separem na vida de vocês um momento para a leitura da palavra, individual e em família. Separe. Eu tenho que estar no serviço 7 horas da manhã. Levante 6 horas. Não é perder tempo, não, eu vou perder meia hora. Não, você vai empregar meia hora ali de exercício de piedade. Pega um texto que você conheça, leia-o. E depois de lê-lo, mesmo que você não entenda, e olha que eu estou sendo bem chão de fábrica aqui, como diz os empreendedores, né? Mesmo que você não entenda o texto, é lógico que é interessante você anotar as suas dúvidas, mas mesmo que isso custe você não entender naquele momento o texto, mas leia o texto, se dobre diante do Senhor. Eu não estou dizendo que Deus vai ouvir a sua oração somente se você estiver de joelho, como ensina a doutrina dos cristãos do Brasil.
Ah, Deus só ouve oração de quem está de joelho. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Não existe nenhuma base bíblica para afirmarmos isso. Sentado, de joelho, de pé, deitado, ore ao Senhor, mesmo que seja 5, 10 minutos, e depois vá para o seu trabalho. Às vezes nós pensamos assim: ah, quando eu chegar em casa eu vou fazer. Não vai fazer, porque você vai estar, desculpa a expressão, quebrado do dia de trabalho, e você não vai conseguir fazer. Se depois do almoço eu não consigo ler porque eu apago, então tem que levantar às 3:30 da manhã, vir para cá e orar. Ao meio-dia, às 18 horas, seja qual for o horário que você quiser escolher, mas escolha, separe um horário para o Senhor, alimente-se dele, e você vai ver como é que a sua vida cristã, ela vai melhorar, e você vai amadurecer e crescer na graça. Este é o desejo de Deus para mim e para você. Amém? Amém? Vamos para a nossa ceia, vamos adorar ao Senhor.